Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Mais um dia nasce e com ele, nós que aqui estamos vivos, encarnados, reunidos em disposição, alegria e fé para realizarmos em nossas casas mais um estudo do Evangelho, dedicados a aprender um pouquinho mais os ensinamentos de Cristo e absorvê-los, e que para a gente possa usá-los da melhor forma possível em nosso dia a dia, principalmente no dia de hoje, pois é o hoje que nós temos. Peçamos a Deus, com um sorriso no rosto e gratidão na alma: Pai amado, muito bom dia. Fazei de nós cada vez mais e melhor, meu Pai, ferramentas tuas a serviço do amor, da alegria, da bondade, da verdade, da justiça e da caridade, que assim seja. Queridos irmãos de luz, que nos cercam, nos inspiram, nos guiam, nos protegem, muito obrigado pela presença e incentivo de vocês, pelo auxílio, por toda a providência divina. Pedimos encarecidamente que abençoem esta água que deixamos preparada, a fim de que ela possa ser fluidificada com as energias vibratórias deste momento de paz. E que ao bebê-las, nós tenhamos um bálsamo que vai atuar em nosso corpo, nosso perispírito, nossa mente, agindo em cada célula, cada átomo, cada chakra, fazendo com que a gente seja cada vez mais em sintonia com o bem, com o que é bom, com o que é certo, e que a gente seja envolvido por alegria, por harmonia, por gratidão, por paz, serenidade, fé e resignação. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. Então Jesus disse estas palavras: Eu lhe rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e aos presunçosos, e por tê-las revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ele ter revelado essas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as dos sábios e dos presunçosos, mas capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender que os humildes são aqueles que se rendem diante da vontade de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, são aqueles que se julgam donos da verdade, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o rejeitam, o que é pior ainda. E é por isso que Deus deixa para eles a procura dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes, que se curvam diante de sua glória. O mesmo acontece com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo.
Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los. Os espíritos procuram primeiro aqueles que buscam conhecimento com humildade e boa vontade. Eles não procuram que acreditam possuir toda a verdade, pois esses pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe, para depois o aceitarem. Imaginam também que Deus ficaria muito contente por recebê-los. O poder de Deus se manifesta tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não encobre a luz, pelo contrário, ele a espalha com abundância por toda a parte. Cegos são aqueles que não veem. Deus não quer abrir os olhos dos incrédulos à força, uma vez que eles se sentem bem com os olhos fechados. A vez deles vai chegar, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e atribuam a Deus, e não ao acaso, a mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus então emprega os meios que julga conveniente, conforme cada indivíduo. Não cabe ao incrédulo determinar a Deus o que deve ser feito e nem lhe dizer: se quiser me convencer, é preciso escolher essa ou aquela maneira, no momento mais adequado e de acordo com as minhas conveniências. Os incrédulos não devem se espantar se Deus e os espíritos, que são os executores da vontade dele, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que fariam se o mais simples de seus servidores lhes quisesse fazer imposições. Deus estabelece as suas condições e não se sujeita às que lhe são impostas pelos incrédulos. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade, e não aqueles que acreditam ser mais do que ele. Deus não poderia mostrar aos incrédulos mais endurecidos fatos sobrenaturais diante dos quais eles se convenceriam? Sem dúvida que poderia, mas nesse caso, onde é que estaria o mérito dos incrédulos e para que isso serviria? Não vemos todos os dias pessoas que recusam as evidências e até mesmo dizem: se eu visse eu não acreditaria, pois sei que é impossível. Se elas se recusam a reconhecer a verdade, é porque o espírito delas ainda não está suficientemente maduro para compreendê-la, e nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que lhes cobre a visão. De que adiantaria mostrar a luz a um cego? Em primeiro lugar, é preciso curar a causa da cegueira. E é por esse motivo que, como um hábil médico, Deus corrige primeiramente o orgulho. Portanto, ele não abandona seus filhos perdidos, pois ele sabe que cedo ou tarde os olhos deles se abrirão. Mas ele quer que isso aconteça por vontade própria, quando eles, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos nos braços de Deus, e como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Perfeita essa passagem, não é, meus irmãos? Mistérios ocultos aos sábios e aos presunçosos. Quantas vezes nós vemos por aí pessoas que se gabam do conhecimento que possuem e se colocam de uma forma superior às outras, e que querem falar difícil, e que são intransigentes quando essas pessoas que lhes escutam tentam tirar dúvidas, tentam colocar seus posicionamentos. Geralmente esses presunçosos, eles não aceitam ser questionados. Eles não aceitam que a fé deles seja colocada em prova. Eles não aceitam estar errados. E cada vez mais vão fazendo desse conhecimento que eles têm uma armadura que os afasta mais e mais e mais àqueles irmãos que lhes cercam. E cegos pela vaidade, pelo orgulho, pela presunção, pela soberba, vão se sentindo reis em suas microcomunidades, em seus microestabelecimentos, seus microgrupos, e passam a ver os outros como súditos. E a mensagem de hoje fala que a espiritualidade busca principalmente estar por perto e ajudar aqueles
que não vestem essa armadura de orgulho e presunção, aqueles que conseguem olhar os irmãos que lhe cercam de igual para igual como eles são, pois somos todos irmãos, e que falam de igual para igual, e que se permitem errar, se permitem pedir desculpas, se permitem rever conceitos, se permitem falar com mansidão e doçura, que fazem por vontade própria e o desejo único e exclusivo de estar bem e fazer o bem, e não para ganhar destaque, para ganhar prêmios, para ganhar palmas, aplausos, holofotes. Sendo assim, a reflexão de hoje é a seguinte: quantas vezes nós nos pegamos presunçosos diante dos nossos argumentos e conhecimentos? Quantas vezes, para passar aos outros o que a gente sabe, a gente faz isso de uma maneira grossa, de uma maneira rude, de uma maneira impositiva? Quantas vezes a gente não quer ouvir o outro? Quantas vezes a gente não quer enxergar aquela mesma situação pelo olhar do outro e resiste? Não, o meu ponto de vista tem que estar certo. Não abro mão de enxergar a visão do outro. Não quero entender por que o outro pensa desse jeito ou por que ele está comentando isso desta forma. O que eu sei, ponto final. Quantas vezes nós nos pegamos isso, e nem precisa ser em relação à nossa fé. Pode ser em relação ao trabalho, ao convívio em casa, com o companheiro, a companheira, os filhos. Pode ser em relação ao professor, pode ser em relação aos seus alunos. Quantas vezes a gente se põe do lado de dentro de uma muralha e não permite que os outros nos ensinem alguma coisa, porque a gente acha que já sabe tudo sobre aquele assunto. Então fiquemos com essa reflexão e vamos quebrando cada vez mais o nosso orgulho, porque a humildade, essa sim, é a mão que nos estende todas as oportunidades de crescimento. O orgulho é uma mão que nos segura e não deixa a gente avançar, não nos impede de evoluir, e a gente fica ali, estagnado, achando que sabe muito, achando que tem muito, achando que é muito, mergulhado em ilusão. Sejamos humildes, meus irmãos, sejamos humildes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é lá no céu. O pão nosso de cada dia, meu Pai, nos dai hoje, e perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações, e nos livra, por favor, de todo mal, pois sabemos que é teu o poder e a glória para todos sempre. Amém.